Hello, guys! Vamos lá para mais uma aula. E a nossa aula será sobre verb be. Nós iremos estudar as formas negativa e interrogativa. Negative and interrogative form, ok? Então, vamos lá para o próximo slide. Nós temos aqui, nós vamos iniciar pela forma negativa. Ou seja, como a gente já estudou sobre a forma afirmativa, que é quando eu afirmo algo sobre alguma coisa. She's beautiful. Ela é bonita. Eu estou afirmando que ela é bonita. E agora a gente vai estudar a forma negativa, que seria o quê? É quando a gente está fazendo uma sentença, uma frase negando algo. Por exemplo, she's not beautiful. Ela não é bonita, ok? Então, qual o conceito da negativa? A gente vai adicionar o not no verbo. No caso, a gente vai adicionar a palavrinha not. É assim que a gente diferencia a frase afirmativa da negativa. Então, a gente vai adicionar o not depois do verbo be. Qual é o verbo be que a gente estudou? Is, am e are. São esses três na forma do presente, ok? Então, vamos ver um exemplo para ficar mais claro. She's not my sister. She's not my sister. My sister. Se eu estivesse afirmando, seria she is my sister. Não teria esse not aqui, ó. Não teria esse not. Ficaria só she's my sister. Sendo que aqui a gente está falando da forma negativa. Então, seria she is not ou not. A gente vai adicionar esse not aí para a sentença ficar negativa. She is not my sister, ok? Então, e percebam também que foi aquilo que eu falei. O not, ele vem depois do verbo be. O verbo be aqui é o quê? É o is. Is, certo? Vem o she, que é o pronome pessoal, que é ela. Aí depois vem o is, que é o verbo be. She is, ela não é minha irmã, ok? A tradução, ela não é minha irmã. She is not my sister. Entenderam até aí? Espero que sim. Qualquer dúvida também, só me procurar. E agora a gente vai vir para a forma... a gente tem dois tipos de formas para responder, para falar em inglês. A gente poderia colocar desse jeito aqui, she's not my sister, ou a gente poderia colocar de uma forma mais contraída, mais abreviada, que seria she isn't my sister, ok? Que seria, a gente não precisa botar o is not, a gente colocaria isn't. A gente vai ver como se escreve. Vamos lá. Então, numa forma longa, seria aquela que a gente viu. Poderia ser I am not, you are not, he's not, we are not, they are not. Ok? A forma longa seria o verbo be separadinho do not. E agora a gente vai ver de uma forma mais curta, que seria contraído, mas que tem a mesma tradução, faz o mesmo efeito. Mas só que é mais contraído, é mais informal até para a gente falar. She isn't my sister. Vamos ver agora como é que fica. A gente viu aquele primeiro exemplo na forma longa, que é she's not my sister. Vamos ver agora o exemplo numa forma menor, na forma contraída, que seria I'm not, you aren't, he isn't, we aren't, they aren't. Vamos ver como é que fica no exemplo. Ficaria she isn't my sister. Eu coloquei aqui essa parte que tem I'm not, essa aqui, ó. I'm not, you are not, he's not, we are not, they are not. Ela é porque pode ser com diversos pronomes pessoais, certo? Pode ser nós não somos, eles não são, vocês não são, certo? Geral, é porque aí pode ser. Só que o meu exemplo eu utilizei o pronome pessoal she. Então, eu fiz todo baseado nesse exemplo, she is not my sister. Então, na forma contraída, na forma abreviada, que é short form, que é na forma curta, ele ficaria she isn't my sister. Ela não é minha irmã. Entenderam? Na forma longa, a gente utiliza o pronome pessoal separadinho daquele verbo be, que é o is, e depois o not. Ficaria she's not my sister. Na
forma curta, na forma contraída, a gente junta e fica assim, ó, she isn't my sister. Com cada pronome pessoal vai ficar diferente essa contração. Por exemplo, o I am ou I am not, ó, como ele fica. I'm not. O you are not fica you aren't. E assim sucessivamente, como está aqui nos exemplos. Então, vamos lá para o próximo. Vamos para a segunda forma, interrogativa. Então, na forma interrogativa, a gente só é trocar a ordem da palavra e forma uma questão, e forma uma pergunta. Coloca a interrogação lá no final, que é uma pergunta. Só é isso, trocar a ordem da palavra. Então, seria o verbo be, que é aquele, não tem aquele she is not my sister, ou então she is my sister na forma afirmativa. Só é a gente trocar, vamos ver no exemplo que fica melhor. Seria o verbo be primeiro, plus subjective. O verbo be mais o sujeito. Vamos lá ver agora. O exemplo é: Is she my sister? Is she my sister? Vocês viram que só fez alterar a posição? Por exemplo, se fosse na afirmativa, seria she is my sister. Esse she aqui viria aqui no lugar do is, e o is viria no lugar do x. Mas aí, para a gente fazer uma pergunta, deixar na forma interrogativa, a gente só faz alterar essa ordenzinha aí da frente. Então, ficaria is she my sister? Ela é minha irmã? Mais ou menos isso. Ou se a gente... Aqui eu transformei uma frase, esse primeiro exemplo. Eu fiz uma frase referente a Nesse primeiro exemplo, eu peguei uma frase afirmativa, afirmando que ela era minha irmã, e transformei no interrogativa, questionando se ela era minha irmã. Então, antes poderia ser assim: she is my sister. Ela é minha irmã. Aí, para transformar na interrogativa, eu só fiz alterar. E she, my sister, ela é minha irmã? Pronto. Nesse segundo exemplo aqui, eu peguei uma frase negativa e transformei no interrogativa, que ficou, antes era she is not my sister, ela não é minha irmã. E agora eu transformei na interrogativa, que ficaria is not she my sister? Ela não é minha irmã? Então, é mais ou menos isso. Então, vocês viram que o verbo be, ele sempre vem no início. Ó, o is aqui, ó. Aí, quando for a gente transformar uma negativa para interrogativa, a gente coloca o not, is not, e depois o pronome pessoal, que é o she, ok? Que é o sujeito é ela aí na oração. Então, is not she my sister? Vocês viram que é só inverter para a gente transformar na interrogativa. Então, tá lá a frase, she is my sister, eu só venho e inverto o she, coloco o is primeiro e depois o she. E assim pode ser com qualquer outro tipo de verbo be ou pronome pessoal. E aqui nós temos o exemplo novamente, she, my sister, certo? E aí, na verdade, vamos lá. A gente tem esses dois exemplos. Em seguida, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Is she my sister? Ela é minha irmã? Como é que ficaria a resposta? Sorry, foi adiantado demais o slide. Como é que ficaria a resposta? Is she my sister? A gente pode ter uma resposta na afirmativa e na negativa. Vamos ver como é que ficaria essa resposta. Eu perguntando se ela é minha irmã. Is she my sister? Ela é minha irmã? A resposta, answer, pode ser yes, she is. A gente sempre vai utilizar na resposta curtinha, essas respostas são bem curtas, bem práticas, a gente sempre vai utilizar o she. Vocês estão vendo aqui que o pronome pessoal que é utilizado na pergunta é o she, é ela. Então, a gente vai utilizar também para a resposta. Então, seria yes, she is. Sim, ela é. Entenderam? Is she my sister? Yes, she is. Sim, ela é. Or,
A gente pode utilizar uma resposta negativa também para dizer que ela não é a sua irmã. Então, seria como? Ela, na verdade, para dizer que ela não é minha irmã. Então, seria como? No, que é não, certo? Não, she isn't. Ou aquela forma curtinha lá da frente que a gente viu. Vocês lembram? Que é isn't, a forma curta. Só é voltar o slide para ver novamente. Então, só é voltar o vídeo, desculpa. Só é voltar o vídeo para ver novamente isso. Então, seria no, she isn't. Então, vocês estão vendo a forma curta na negativa. Não, ela não é. Então, nós temos duas opções, ou a forma, ou dar uma resposta na positiva, yes, she is, or no, she isn't, que é a negativa. Entenderam? Eu espero que vocês tenham entendido. O costume de estar dizendo entenderam e vocês dizer que sim ou que não, eu fico falando aqui também. Mas, enfim, qualquer dúvida, só me procurar. Aí, eu espero que vocês tenham entendido. A nossa aula de hoje foi sobre verb be na forma interrogativa e negativa. Nós vimos que na negativa é acrescentar o not, ok? Depois do verbo be, she's my sister. E se for na she's not my sister, sorry. E se for na interrogativa, é só trocar colocar o is na frente, que é o verbo be, e depois o pronome pessoal, que é o she. E is not my sister, ok? E vimos também como dar as perguntas, como a gente dá as respostas, ok? Então, por hoje é isso, pessoal. Um beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Bye, bye!